eminente grão-mestre adjunto, irmão Armando Assunção, eminentes grão-mestres adjuntos, irmão José Portilho, irmão Eleucides, senão pega o rosto eminente grão-mestre adjunto, irmão Ladislau, irmão delegado-geral do grão-mestre, irmão Daniel, veneráveis mestres, irmãos visitantes, meus irmãos, antes de iniciarmos propriamente dito o nosso trabalho, quero fazer duas ou três referências. A primeira é que eu não sou historiador. Não sendo historiador, as falhas de plano já estão perdoadas. A pesquisa realizada pode trazer também algumas falhas. Vão botar na conta de que não sou um historiador. O propósito desse trabalho. Nós na Grande Loja, passamos recentemente de 50 anos de fundação. E a gente percebe que a nossa história, ela vem sendo, não só na maçonaria, mas de uma maneira geral, esquecida. Ela se transforma, às vezes, até em novelas fantasiosas por aí. E eu acho que nós temos que ter um respeito muito grande pelos nossos irmãos do passado, aqueles que certamente sofreram o que nós não estamos sofrendo hoje, porque eles fizeram o caminho para nós, e nós estamos trilhando esse caminho, melhorando, é claro, muitas vezes, nos adaptando à modernidade, àquilo que a ciência, que a cultura, enfim, que a educação de um modo geral nos proporciona. Os meios tecnológicos nós usamos, olha aqui, quando eu iniciei na maçonaria, a gente primeiro que não podia trazer nada para dentro do tempo. A partir do momento que foi possível, era um reto projetor, um negócio imenso. Alguns aqui devem lembrar. E hoje estamos usufruindo dessa tecnologia. Então, essas são as duas primeiras referências que eu quero fazer. Vamos. A chegada da maçonaria no Distrito Federal, e em particular a Grande Loja Maçônica do Distrito Federal. Uma apresentação. Vamos lá. Isso aí é propaganda para mim. Pode ser que algum dia seja candidato a vereador, e então já tem alguma coisa aí para me ajudar. Vamos. A mudança da capital. Em 1956, 56, eu era estudante da Escola Nacional de Educação Física e Desportos da antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estudava Educação Física. E em 1959, 58, eu era o presidente diretor acadêmico. E numa daquelas manhãs, nós todos fomos avisados que teríamos uma palestra sobre a nova capital, Brasília, que estava em construção. O palestrante era o saudoso Ernesto Silva, doutor Ernesto Silva. Doutor Ernesto Silva era diretor da Nova Cap, de todos os pioneiros, o mais pioneiro. Enfim, e falecido há pouco tempo, uns 5 anos, ou um pouco mais, pouco menos, em torno disso. E ele nos mostrou o Brasília, a nós estudantes, e nos empolgou. E a partir daquele momento nasceu em mim essa vontade, já estudante, de, quem sabe, chegar em Brasília. Em 1959, o Ministério da Educação e Cultura fez um concurso para compor o quadro de professores que iriam trabalhar no Distrito Federal.
concurso público realizado em diversas capitais. Não em todas, umas 6 ou 8 por aí. E eu passei. Então, no dia 10 de maio de 1960, eu cheguei aqui. Era para chegar como professor de educação física da CASEP. E era para chegar uma semana antes da inauguração, porque nós iríamos trabalhar na inauguração de Brasília. Mas os nossos apartamentos não ficaram prontos e lá ficamos atrasados em 20 dias. Essa é uma experiência pessoal que eu fiz questão de relatar. Por que eu cheguei aqui? Eu vim para o concurso. Ninguém me mandou. Eu escolhi, concorri com mais de 4.000 candidatos, passei em segundo lugar na disciplina de educação física e por isso eu estou aqui tomando o tempo dos irmãos. A cronologia, isto é, os atos que foram praticados no correr do tempo, eu trouxe apenas alguns. O anuário do Distrito Federal é o triplo do que está aqui. Eu não trouxe apenas algumas que eu achei mais interessantes. A primeira, em 1750, veja, Francisco Tossi Coimbra, um cartógrafo goiano, elaborou a Carta de Goiás e sugere a mudança da capital do Brasil para o interior de Goiás. Numa revista que eu tenho, no livro que eu tenho, eu trouxe, está aqui, tem uma fotografia do trabalho cartográfico que ele fez. Como está em má qualidade, eu não trouxe para frente. Mas se algum irmão quiser olhar, está aqui comigo. Depois, eu chamo a atenção do irmão, em 1813, o nosso irmão Hipólito José da Costa, no seu jornal Correio Brasiliense, publicado em Lisboa, ele advoga a mudança da capital do Brasil, sair do litoral e vir para o interior. O outro irmão nosso, José Bonifácio, que agradeceu, em 1821, indica a latitude de 15 graus e o nome de Brasília para ser instalada a nova capital, no município mineiro de Paracatu. Ora, nós seguimos mineiros, meio mineiros. E por aí vai. Outra que é importante, o historiador Adolfo Varnhagen sugere transferir a capital para Formosa. A Duma de Formosa. Correu esse risco. Vamos dar um pulo. Em 1894, a famosa Comissão Bruce, que realmente é o mais importante trabalho em termos de qualidade, quantidade e precisão, ela elaborou um relatório indicando uma área de 14 mil quilômetros quadrados para a localização da nova capital e passou a se chamar o Retângulo dos Cruz. Em 1822 é lançada em Planaltina, aqui em Goiás, a pedra fundamental da nova capital. É um ponto turístico que os irmãos que não conhecem podem dar uma chegadinha lá, que é interessante, tem uma vista muito bonita, mais ou menos preservada. Em época de eleição ela fica novinha, despinta, fica uma beleza. Mas é um marco importantíssimo. Foi lançada a pedra fundamental ali, Planaltina. A Constituição de 46 prevê a mudança da capital e o presidente Eurico Gaspar Dutra nomeia a comissão Policoelho para localizar e demarcar a área da construção da futura capital, tomando por base a Comissão Cruz. Aqui, todos os dados apresentados pela Comissão Cruz. O Café Filho, então, aprova a área, englobando as terras dos municípios de Formosa, Planaltina e Lusiânia. O presidente Juscelino, em 56, remete ao Congresso a mensagem de Anápolis, propondo a criação da nova capital. Companhia construtora da nova capital e o nome de Brasília, com aprovação unânime, inclusive o Carlos Lacerda. Até o Carlos Lacerda votou a favor. Era um político ferrenho, de oposição ao presidente Juscelino, mas não ao Brasil. No dia 24 de agosto de 56, é oficialmente iniciada a construção de Brasília.
foi dada a largada. Em 56, logo depois, chegam os primeiros pioneiros. Eu tenho uma relação, está aqui uma publicação, com os 30 nomes que vieram no primeiro avião. Eu destaquei alguns: o Carlito Ribeiro da Cruz, que eu conheci, o Geraldo Cláudio da Silva, que foi membro dessa loja. Você conheceu o Geraldo, né? Faleceu um desastre. O Joffre Boza de Parada, primeiro venerável mestre de Brasília, melhor dizendo, do Distrito Federal. Oswaldo Cruz Vieira, que eu também conheci, o Oswaldão, morreu logo depois, de 63 a 64, por aí. E o irmão de seu Torres, que é um nome que ficará sempre lembrado por muito que fez, naturalmente não sozinho, com o seu grupo, conforme vamos ver mais adiante, e tantos outros. Em 57, essa lei 3.273 dispõe a data da transferência definitiva. Acabou o papo, 21 de abril de 1960, e criou o Estado da Guanabara. Algumas pessoas, alguns irmãos aqui não sabem. O Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, tinha a cidade do Rio de Janeiro e tinha o Estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal. Com a mudança para a capital, ela ficou sobrando. Então juntou a cidade do Rio de Janeiro com o Estado do Rio de Janeiro e se criou o Estado da Guanabara. Por pouco tempo. E finalmente, no dia 21 de abril, é inaugurada oficialmente Brasília. E a maçonaria? Aí teve a pergunta. Tem uma sementinha lá atrás. Os irmãozinhos chegaram. Vamos andar. Os primeiros passos. O irmão de seu Torres, no boletim Temas Maçônicos, editado em 1962, quando o venerável mestre da Nova Estrela de Brasília. Este documento eu descobri nas minhas coisas velhas, há uns 3 anos mais ou menos, e aí eu pensei assim: isso não me merece, isso não é meu, isso é da Loja Estrela, eu vou lá. Aí eu peguei o original e fui lá na Estrela. E perguntei para o venerável se ele conhecia. Ele disse que não conhecia. E aí, quando a palavra foi distribuída às colunas, eu então ofereci, eu devolvi à loja aquele documento que, no meu entendimento, era deles, o original. Eu tenho uma cópia, se tem que dizer. É a primeira narração que se tem conhecimento, com grandes detalhes sobre como nasceu a maçonaria no Distrito Federal, em especial a sua loja, a Loja Estrela de Brasília. Eu copiei algumas coisinhas aqui. Ele diz: aqui chegando, levado pelos alguns erros, eu os mantive, porque é uma transcrição. Aqui chegando, levado pelos sentimentos maçônicos, que já para aquela época adotavam, partia à procura de irmãos. E dessa forma fui encontrando os irmãos José Carlos de Souza, o irmão José Carlos de Souza, o saudoso irmão Oswaldo Cruz Vieira, o Oswaldão. O Oswaldão foi o primeiro ou segundo presidente do Guará Futebol Clube, que funcionava naquela época atrás daquele motel ali, da Cadamuralha, etc. E lá tinha um campo de terra. E tem umas histórias ali que depois a gente pula. Irmão Edício Carlos Fernandes, irmão Francisco Costa, irmão Geraldo Rodrigues dos Santos, irmão Otacílio Pinto, irmão Fernando Sabino Júnior, José Ribamar. Digo eu, assim partiram para a fundação da primeira oficina. E ele diz: destaque que Brasília naquela época não nos oferecesse as mínimas condições para esse fim. O núcleo Bandeirante, primeiro aglomerado urbano da capital, contava apenas com 11 barracos de madeira. 1956, segundo semestre. Apesar disto, imbuídos do amor à causa, reunimos muitas vezes à sombra das árvores, e dessas reuniões, no tempo que o grande arquiteto do universo nos franqueara, teve origem a marcação da data da fundação de uma loja
para dezembro de 1956. Por dificuldades encontradas, foi adiado para janeiro de 57. Mais uma vez, tornou a ser adiada. E aí surge a maçonaria do Distrito Federal e eu presto essa homenagem ao grande Oriente do Brasil, como potência maior, a loja Estrela de Brasília, a Primagem de Brasília, fundada no dia 14 de maio de 1957. Os fundadores. Eu não vou ler, naturalmente, a relação do nome dos irmãos. Eu apenas vejam assinalados esse asterisco em vermelho, são os irmãos que foram considerados fundadores. Ela foi fundada no dia 14, o ato de fundação. E no dia seguinte eles fizeram a sua primeira Assembleia Geral. Aí outros irmãos que não puderam estar na sessão de fundação foram considerados também irmãos fundadores, por decisão unânime da Assembleia. Eu coloquei em ordem alfabética. Um parênteses: a loja Estrela de Brasília colaborou muito comigo nesse trabalho. E eles me cederam as 10 primeiras atas, da ata de fundação até a 9ª ata de sessão extraordinária. Um gesto assim, de grande desprendimento e, enfim, de amor materno. Fraterno. Resumo da ata de fundação. Dia 14 de maio de 57, começou às 8 horas da noite e terminou às 22h40. Foi nesse dia que eles fundaram a sua loja. Em que local? Num cômodo de madeira de 9 metros quadrados, do irmão Olívio Rosa de Oliveira, localizado na 2ª Avenida, número 1244, no Grupo Bandeirantes. Essa numeração hoje não existe mais, mudou tudo. Esse irmão, Olívio Rosa de Oliveira, eu não encontrei o nome dele em lista de presença nenhuma, nem na lista de fundação, nem... Ele aparece e desaparece aqui. Eu achei isso, assim, interessante, porque, no mínimo, ele deveria ser fundador, etc. E ele cedeu o seu barraquinho. Presentes os nominados, com asterisco nos slides fundadores, ao contrário, eu oriundos de diversos orientes, potências e rito. Não era só rito escocês, não. Tinha rito de York, tinha outros ritos e outras potências, naquela Grande Oriente e Grande Loja. Continuação da ata de fundação. Eles escolheram o nome. Qual foi o primeiro nome? Loja, tirar da ata. Eu não inventei nada. Qualquer dúvida, eu trouxe, está tudo aqui. Meu pai dizia que quando um velho fala, ele tem que provar. Então eu trouxe prova de tudo. Eu não inventei nada, não acrescentei nada. Os qualificativos não estão escritos, estão saindo do coração. A loja Augusta e respeitável loja simbólica provisória. Provisória Estrela de Brasília. Eu nunca vi uma loja ser fundada como loja provisória. Nunca vi. Foi a primeira vez. E nas 10 primeiras atas, eu também não encontrei uma nota em que ela deixou de ser provisória e passou de ser definitiva. Né? A mudança, pelo menos a mudança do nome, retirar o provisório. A sugestão desse nome foi do irmão Domisor Faria França. O primeiro tronco, R$ 636 cruzeiros. E eles aprovaram que iriam fazer no dia seguinte uma nova reunião. O mesmo irmão
Dorizor muito ativo a gente percebe ele muito ativo na leitura da ata, muito ativo. Ele propõe um voto de louvor pela fundação da loja. E esse voto de louvor teve um minuto de silêncio. Eu já vi minuto de silêncio para defunto, para fundar uma loja ou uma coisa assim mais alegre, mais rara, não é? Mas enfim, foi um defunto que frutificou, não é? Nós todos estamos aqui por causa deles, né? Aí o irmão José César de Souza propõe uma saudação ao pavilhão nacional, que foi feita pelo irmão Otacílio Álvaro Pinto. Parece que esse momento foi muito emocionante dentro da loja. Foi muito emocionante. O irmão José Salles ofereceu 4 mesas. Eles tinham um barraquinho de 9 metros quadrados. Eu acho que nem as 4 mesas ia caber lá dentro. Diversos irmãos saudaram a fundação da loja. Aí aquela saudação era normal. O balaúso foi lido, aprovado e assinado pelos presentes. Encerramento. 57 irmãos, perdão, e foi feito encerramento. A segunda ata foi o dia seguinte. Aqui já foi uma Assembleia Geral. No dia seguinte, o local mesmo da sessão de fundação. Presentes todos que estavam na reunião anterior, não faltou ninguém, além dos que assinaram a ata do dia anterior, constante do quadro fundador, sem asterisco. Asterisco fundador, sem asterisco, fundador de origem. Todos são fundadores. Os outros que foram adotados no dia seguinte. Principais decisões. O irmão Disseu Torres sugere o irmão João Moza Parada para ser o venerável mestre. Foi aprovado por unanimidade. O irmão oferece o estandarte. Eu botei o irmão porque eu não consegui, na ata, decifrar o nome do irmão. Então, está meio ruimzinho, eu não consegui. Então eu botei o irmão ofereceu o estandarte. O tronco foi um pouquinho menor que do dia anterior. Acho que eles estavam mais animados, né? Mas pouca coisa. R$493. Cruzeiros. Ainda, resumo da segunda ata. Foi nomeada uma comissão para aquisição de terreno. Naquela época era uma moleza arrumar terreno. Formada pelos irmãos Osmar, Dorizor, Francisco Macedo, Remy e Dirceu Torres. Eu conheci o Remy e o Dirceu. O irmão Fernando Sabino ofereceu 12 cadeiras. 4 mesas, ele vai botar 3 cadeiras em cada mesa. E propõe uma taxa de 1.000 cruzeiros para formar o fundo de construção do templo. Foi aprovada. Foi aprovada sexta-feira, todas as sextas-feiras, às 20 horas, para a realização da loja. Em que todos esses passos comuns de loja foram acertados nessa segunda, na primeira festa, e nessa segunda, toda a parte administrativa, a estrutura da loja, como funcionar, dia, hora e tal. O irmão Fernando Sabino já propõe que todos ficassem como filiandos livres. Está escrito assim, eu não sei o que é filiandos livres. Por isso é que eu botei aquela interrogação. Eu pensei, será que ficando livre de quê? Quem fica livre está livre de alguma coisa. Ninguém estava preso. Então, eu não entendi. Mas trouxe, porque é um fato curioso. O irmão Dirceu Torres propõe que todos os presentes que não estiveram na sessão de fundação fossem considerados fundadores. A razão daqueles irmãos. Foi aprovado. Aí veio uma sequência de tempos lá no Grupo Bandeirantes. Após as primeiras reuniões daquele barraco de 9 metros quadrados, que era um negócio assim pequenininho, imagina 9 metros quadrados, 3 por 3, né? Eles ficaram sentados em bancos, em pé. Um irmão
ofereceu um barraco lá na beira do Riacho Fundo. E eles foram para lá. Aí deu um azar danado, porque veio a chuva e ninguém conseguia chegar lá nesse barraco. Era um pouco maior. Houve acidente. Como houve um acidente com um dos nossos irmãos, eles saíram de lá e conseguiram. O Jorge Panada conseguiu um terreno de 30 por 40 metros. Aquele quadrado, depois a gente tira, não tem não, 30 por 40 metros. Por iniciativa do irmão Jorge. Ainda na Segunda Avenida. A Segunda Avenida teve 4 templos. Interessante. E foi construído um segundo templo de madeira. O logo abandonado foi aquele primeiro lá de cima. Nessa loja, nesse tempo, foram fundadas várias lojas, inclusive a primeira da grande loja, a loja Morada número 1, no dia 21 de abril de 1960. Presta atenção nisso, 21 de abril de 60. A loja Tiradentes número 2, também fundada lá, no dia 25 do 1 de 61. E a grande loja de Brasília, no dia 16 de fevereiro de 1963. Em 16 de outubro de 63, a loja Estrela mudou-se para a quadra 913, sul, aqui, onde permanece até os nossos dias em belíssimo templo e ricas instalações, merecidamente. Primeiros tempos. Loja Estrela de Brasília, Cidade Livre, Núcleo Bandeirantes. No dia 14 de maio de 1957, nascia na Cidade Livre, Núcleo Bandeirantes, a primeira loja maçônica de Estrela de Brasília, um barraco rústico, pequeno e pobre, porém de uma incomparável beleza. São palavras do Dirson Vasconcelos. Isso é do livro. A Fundação Dirson Vasconcelos. Aqui nós temos a legenda dessa foto, com um grupo de irmãos fundadores, no barraco do Olívio Rosa. Eu queria pedir, se os irmãos concordarem, eu queria pedir que o nosso irmão Reis viesse aqui. Cuidado aí com o Reis. Eu vou mostrar aqui. Vamos ver se você é capaz de me dizer quem era. Deixa aqui. Eu tinha 7 anos nesse dia. Giseu Torres. Giseu Torres. Lá em frente à porta. Aquele é o Luiz, filho do Giseu. O Jorge Parada. Meu pai, São Carlos. Meu pai. Donizor. Agora esses 3 é que eu estou na dúvida. Fernando Sabino, Oswaldão, eu acho que é sentado, agachado. Não, Oswaldão é com Moreno. Então, eu estou na dúvida. Só se o cachorro chamava Oswaldão, mas não. Mas então, por que eu chamei o Rennes? O Rennes é filho de um fundador. É filho de um fundador. Como ele diz, ele era menino, conhecia o filho do Dirceu. Então, nós vamos catar o Rennes para dar essa ajuda, essa colaboração. Virem para cá. Isso, assim. Estão vendo essa foto? Prestaram atenção? Aqui foi feita uma maquiagem para alguma coisa. É a mesma foto. Apagaram, que aquele era um barraquinho que fornecia, um escritóriozinho que fornecia areia, cimento, brita, etc. Aí, é a mesma fotografia, não é outra, não é a mesma. Aí apagaram, já tinha Photoshop. Como é que chama? Já tinha isso naquela época. Aí colocaram o nome e tal, uma data ali. Uma vez Jesus? Pois é, então, é interessante, né? Por que eu trouxe? Curiosidade, né? A coisa já começava longe. Não, fica mais. E é esse aí, Rei? Meu velho.
terceiro ou quarto venerável mestre da loja Estrela de Brasília, pai do nosso irmão. Segundo, pai do nosso irmão. Obrigado. Obrigado. Essa ele não esperava, não. Merecido, vocês não acham? João Parada, primeiro venerável mestre do Distrito Federal. Primeiro. Começou com ele. Primeiro. Irmão João foi Parada. Foi eleito no dia seguinte da fundação. Só pergunta aqui. Podia estudar lá a loja. E ela estava ligada aqui, a um grande oriente. A ninguém. Não, a ninguém. Não, agora. Isso é depois, mais adiante, eles pediram filiação à grande loja, ao Grande Oriente do Brasil, Lavradio, Rio de Janeiro. Aqui, o segundo. Esse é o irmão. Essa loja, esse é o segundo templo, onde eu digo que várias lojas foram fundadas. Aqui foi fundada a nossa grande loja. É nesse templo. Esse irmão de Renan Diniz, ele é um dos fundadores da loja Estrela. Foi nesse tempo. Barraquinho, o templo onde nós fomos fundados. Depois a Estrela empreendeu esse lote lá no Pretendente ainda, construíram esse prédio e hoje estão ali merecidamente. Hoje aqui está a sede da loja Estrela de Brasília, lá na área do Grande Oriente. Período, por ordem de fundação, a gente vê a Estrela, em 57, Alvorada, as que estão em vermelho são as das grandes lojas, Alvorada, Tiradentes, a Estrela, a Brasiliana, depois a União em Silêncio, depois a Fraternidade e Justiça, a Atalaia, aí vem mais três seguidas, aqui das grandes lojas, a Cássia, a Atlântida, Laura Sodré, depois mais a Casa do Planalto, o Brejo do Planalto, a Aurora de Brasília, Luz e Fraternidade, e mais essas duas últimas. Eu não ia colocar o Cruzeiro do Sul não, mas está com um espaço muito grande para ficar bonitinho, aí eu botei Cruzeiro. Por isso que ela está ali. Mas ela não queria sentar não, porque é só até 66. Mas é em homenagem a uma autoridade maçônica aqui presente. Meus irmãos, essa é a fotografia mais sensacional de todas. Aqui está a fotografia tirada na fundação da grande loja maçônica do Distrito Federal. O original dessa foto está na loja Multirão de Irmãos, lá no Pará. Aqui nós vemos o Valdemar, nosso irmão Valdemar, foi eleito grão-mestre adjunto. Aqui o nosso irmão, acho que é Benedito, grão-mestre de Goiás. Grão-mestre de Goiás. Grande Loja de Goiás. Assim se chamava naquela época. Depois veio Grande Loja do Estado, e uma opção de coisa. Marco, repete eles desde o começo, por favor. Irmão Valdemar, grão-mestre adjunto. Irmão grão-mestre de Goiás, Demerval Cordeiro, e o nosso irmão Dirceu, que era o venerável da loja nessa ocasião. Dirceu 2. Reparem onde é que
foi parar o painel de aprendiz na livraria? Foi lá atrás, ó, simbólico, nem lembrado. Lá atrás. Isso aqui é uma mancha, deu fungo lá na fotografia, não cuidaram direito. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é fungo. Isso aqui é um abajurzinho, não sei o que ele estava fazendo aí. Sim. Os 81 nós da lei. Perfeito. Eu fiz uma outra brincadeira com a loja Estrela. Eu fiz uma cópia grande, coloquei num quadro e fui lá. Isso foi recente, tem um mês e pouco. Simão Janeiro, né? E lá no meio da sessão eu levantei, contei essa história e ofereci. Doei esse quadro para a loja Estrela. Olha, foi uma coisa sensacional, uma comoção. Nós não temos nenhuma fotografia do nosso interna do nosso tempo. Só tinha aquelas externas. Mas aí os irmãos juntaram, ficaram em volta. Como é que você conseguiu isso? Aí eu fiz doce. Não, mas depois eu contei a verdade. Essa fotografia, ela pertencia ao Valdemar, que doou lá na loja Tiradentes, Mutirão. Está lá. E é grande, é grande. Ficou pequenininha. Aí, ó. Aqui é a nossa origem, ó. Papai e mamãe está aqui, ó. Nascemos aqui. A parteira está ali, ó. Testemunha, bebê, está por aí. Essa é a nossa verdadeira certidão de nascimento. Nossa de grande loja. Enquanto que aquela outra era o nascimento, a certidão de nascimento da maçonaria no Distrito Federal, essa é nossa. Primeira ata foi fundada e instalada. O templo, nós já sabemos da Estrela, foi presidida Benedito, pelo grão-mestre da Grande Loja de Goiás, irmão Benedito. 57 irmãos presentes na fundação, sendo 12 visitantes. Na relação, nas assinaturas, eu não consegui identificar por ilegível 3 ou 4 nomes e outro tanto que não colocaram a origem, a loja a que pertencia. Mas alguns eu identifiquei lá na frente, nas atas das fundações. Então, o tal de Dalton, que ele não colocou nada ali, mas depois eu postava lá em uma loja. Ordem do dia, entrega, interessante isso aqui. A entrega das cartas constitutivas, a sessão foi presidida, era uma Assembleia Geral da Grande Loja de Goiás. Nós não existimos. A entrega, cartas constitutivas definitivas da loja Tiradentes, número 19, Estrela do Planalto 21. Entregou as cartas constitutivas. Nesse período, eu não coloquei, mas eles entregaram também os diplomas de mestres maçons de irmãos da loja Alvorada e da loja Tiradentes. Eles trouxeram, provavelmente, exaltações que foram feitas e eles então trouxeram os diplomas de mestres maçons que foi entregue. Depois foi feita a leitura do ato, ali, desligando da Grande Loja de Goiás as lojas Alvorada, número 18, Tiradentes, 19 e Estrela do Planalto, 21. Então, elas foram desligadas de Goiás. A seguir, declarada a instalação da Grande Loja de Brasília. O nome foi esse, Grande Loja de Brasília, com sede no Distrito Federal. Foi feita uma saudação ao pavilhão nacional pelo irmão Glorival Pinto Bandeira. Foi feita uma eleição por aclamação do seu quadro administrativo, que eu não... Depois foi feito o solene juramento sobre a abóbora, de aço e acalorada aclamação. Finalizando a hora do dia, foi lida a carta constitutiva provisória da Grande Loja de Brasília. A carta constitutiva definitiva foi entregue pela Grande Loja de Goiás em 22 de maio de 1965.
troca de solidariedade, a pessoa já tinha mais dinheirinho, R$2.250 cruzeiros, e houve. Aí muitos, tem discurso para dar com pau. Aí, o Odisseu, o irmão Odisseu, dois, venerável mestre da Loja Estrela, que cedeu o tempo, foi efusivamente elogiado pelo irmão. O irmão orador fez uma saudação aí de uns 20 minutos para o nosso irmão Dirceu Turmas. Os trabalhos foram encerrados às 23 horas com um golpe de malhete, seguindo-se o juramento e costume. Está nessa ordem, né? Hoje a gente faz o juramento e depois encerra, né? Viu? Perceberam aqui? Primeira administração, eu só vou ler o grão-mestre Demerval, o adjunto Valdemar Alves Magalhães e todos os outros. Volta ali um minutinho. Depois, se os irmãos quiserem ver, esse númerozinho que está à frente é o da loja, a que pertencia. O Demerval era da Tiradentes e o Valdemar da Alvorada. Ok? E tem um ou outro que eu não consegui, não tinha, o Daniel e o Antônio Dias, por exemplo, não tinha indicação de que lojas eram. Então, ficou assim. Aqui, eu fui na relação, identificando os irmãos por loja que assinaram a ata. Valdemar Alves, Elias, Paulo, Tiradentes, Estrela do Planalto. Dentro daqueles que eu não consegui identificar, pode ser que tenha algum que seja dessas lojas, ou visitante, não sei. Esses aqui, eu provo. Quem não está, não posso fazer nada. Então, 3 lojas. Alvorada, Tiradentes e a Estrela. Aqui uma copinha da ata, né? Foram entregues as cartas constitutivas definitivas, as augustas para a loja Tiradentes e Estrela. O vereador irmão Lafayette Teixeira, Franca e Ediceu, eles entregaram, foram os que entregaram. Esse Lafayette Teixeira França, para nós, de grande loja, é uma pessoa importantíssima. Ele é muito festejado nos altos graus, mas ele também foi fundamental na fundação da grande loja, da loja simbólica. E não é lembrado. Lafayette Teixeira França. Nós vamos ver mais na frente, porque ele foi delegado da grande loja de Goiás. Ele atuou muito nas fundações. O outro pedacinho. O orador, o ato desligou as lojas Alvorada, Tiradentes e Estrela. E a declaração de instalada a grande loja do Brasil. Ser tirado da ata de fundação. E mais ainda, finalizando a ordem do dia, foi lida a carta constitutiva provisória da grande loja. Entregue ao senhor grão-mestre. A segunda ata, um mês depois, no dia 16 de março, exatamente um mês depois, foi feita a primeira assembleia. Nessa ata não diz nem o horário, nem o local. Toda ata tem que ter dia, hora, local. Esse local tem que ter um endereço. Porque o secretário está lendo hoje, ele sabe. Vai ler depois da manhã, ele sabe. Mas daqui a 50 anos, os netos dele não vão saber. Então tem que ter atenção. Às vezes pode até passar na leitura por lá, mas tem que estar escrito, tem. E o número de presentes. Tantos membros do quadro e tantos membros visitantes. Não precisa dizer se é mestre, se é companheiro. Esse detalhe não precisa. Primeira coisa que eles fizeram, eles declararam a nominação das lojas por ordem de antiguidade. Alvorada número 1, Tiradentes número 2 e a Estrela do Planalto número 3. E aí aparece a brasileira pela primeira vez, e a brasileira número 4. Depois ficou resolvido que se comunicasse a loja brasiliana, que o plenário resolveu
referendar o ato da Grande Loja de Goiás, que lhe considera a Carta Constitutiva Provisória, número 22, passando a condição de fundadora da Grande Loja. Então, a Loja Brasiliana passou a condição de fundadora um mês após a fundação. Aqui é um episódio. Hoje em dia eu não estou dando muito valor à prova testemunhal, né? Estou dizendo que é delação, o cara não quer ser preso, então ele abre o bico. Mas o nosso irmão Washington Bolívar de Brito, almoçando comigo e com o vizinho, o Rei São Marcos, contando fatos do passado. Quem é o Washington Bolívar de Brito? É o nosso segundo grão-mestre, o primeiro eleito pelo povo maçônico. O primeiro foi por aclamação. O Washington é vivo, primeiro presidente do Superior Tribunal de Justiça, está com 80 e muitos. Ele nos disse que a Loja Brasiliana, os irmãos não sabiam, ainda não tinham definido a que potência ia se filiar, se Grande Loja ou Grande Oriente. Aí ele, o Washington, mais o Brasil, que era orador da Loja Brasiliana, ambos eram advogados, enfim, convenciam a Loja Brasiliana a ingressar na Grande Loja, e a troca era ser considerada fundadora. E é o que aconteceu. Desde lá de trás, hein? Mas vamos em frente. Foi aprovada a tabela de emolumentos. O pessoal de Grande Loja não perde tempo, né? Aprovada a tabela. O grão-mestre comunicou que estava alugando uma loja, uma sala, para o uso da Grande Loja e as outras lojas. E comunicou também que essa sala foi alugada no edifício Jovem Clube, no setor comercial sul. Comunicou que o processo do terreno da Loja Tiradentes está em andamento. Por que Loja Tiradentes? Aí é um detalhe, a única loja nossa, a única que tinha personalidade jurídica, isto é, tinha registro, era a Loja Tiradentes. Então, o processo para a aquisição de terreno tinha que ser em nome da Tiradentes. A Grande Loja só veio a ter personalidade jurídica em 1967 ou 68, quando ela conseguiu o CNPJ de hoje, né? Muito bem. Detalhezinho. Foi eleita a comissão para elaborar a primeira Constituição, que eu tenho. E o Regulamento Geral. Irmão Demerval, Valdemar, o Aguinaldo, Lorival Bandeira, José Vinícius dos Santos e Durval Gregório. E eles convocaram outro tema, convocação para os dias 21 e 28 de março, na Segunda Avenida, 1740, o tempo da Loja Estrela de Brasil, novas reuniões. O tronco rendeu R$1.000 cruzeiros. E foi feito um encerramento ritualístico. Pessoal, isso está escrito. Terceira ata, só vão ser 3. Essa é pequenininha. No dia 4 de maio, eu vou dizer por que eu coloquei essa, eu relutei, mas coloquei. Às 3 horas da tarde, sessão extraordinária, com a presença de 18 irmãos. Foi presidida pelo irmão, pelo Demerval, grão-mestre, primeiro vigilante Lorival Bandeira e segundo vigilante Alberto Calçada da Rocha, venerável mestre da Loja Brasiliana. A primeira vez que um irmão da Loja Brasiliana vem a uma atividade da Grande Loja. É a primeira vez que aparece. E só ele, não foi mais ninguém. Está narrado, só ele. O segundo vigilante faltou, já deram serviço para ele. O irmão Eudaldo Silva Lima, pastor presbiteriano, se não me engano, eu pensava que fosse metodista, mas era presbiteriano. Ele recebeu olha que coisa interessante, ele recebeu uma credencial para tratar com os congressistas sobre o protesto da ordem maçônica contra a discriminação religiosa praticada pelo Ministério da Educação e Cultura. Naquela época chamava Educação e Cultura. Mas eles não relataram qual era essa discriminação, o que foi,
Então eles nomearam Eudaldo, que era um pastor, você vai lá brigar com os congressistas, supõe deputados, senadores. É assim que está na ata. Eu trouxe. Então a grande loja, a primeira briga da grande loja foi essa. Nossa primeira grande briga foi essa. Não sei o que deu. Porque a discriminação tem até hoje, né? De lado a lado, aí vai. E foi nomeada uma comissão para representar a grande loja na mesa redonda das grandes lojas a ser realizada em João Pessoa. Aqui foi interessante. Cada loja ia indicar apenas um irmão. Então, agora era um irmão. Então eram 4 irmãos para ir às mesas redondas. Mesa redonda era a forma primitiva da CLSB atual. O troco de solidariedade, 1.460 quilos aí escreveram, de moedas cunhadas, tem que estar vestida ali. A sessão aberta e encerrada com um golpe de madeira. Nada de livros. Que eu não gosto. Loja Alvorada. Ali eu escrevi, Fundação, 20 de agosto. Mas você não colocou lá 21 de abril? Coloquei. Porque os documentos que saem hoje, as informações que saem da loja, é 21 de abril. Mas documento é 20 de agosto. A ata de fundação que eu tenho é 20 de agosto. Está aqui. E diversos outros autores falam 20 de agosto. Aí eu fui procurar saber por que 21 de abril e não encontrei. E isso aí é uma coisa que nós ainda vamos trabalhar mais adiante para poder melhorar essas informações. Mais detalhes. E nessa ata de fundação também não aparece o nome do venerável, não aparece o nome de ninguém. Então eu não tenho nome nada para dizer, nada. Está aqui, a ata está aqui. Eu fui lá, o certificado de presença, eu fui lá e fotografei. O venerável mestre, muito gentil, permitiu que eu fotografasse o livro de atas. E lá está lá, a ata de fundação. Na capa, a ata livro de presença da fundação da 20 de agosto. O primeiro venerável, o irmão Elias Brito, sobrinho, e ela também foi filiada à loja de Goiás, recebeu a carta constitutiva provisória de julho. A Tiradentes. Ela foi fundada e instalada no dia 25 de novembro. Assim tem que ser, fundo e estado. Muitas são fundadas lá na casa do irmão tal, no barraco tal, e depois eram instaladas num tempo. Também vale. Mas essa foi fundada e instalada. No tempo da Estrela, sempre a Estrela, a presidência do venerável mestre João Gonçalves Borges, da loja Anfitriã, e o irmão Valdemar Alves Magalhães, delegado da grande loja de Goiás. O Lafayette veio a ser delegado mais adiante. Foi filiada a grande loja de Goiás, recebeu a carta constitutiva provisória 19, a definitiva em 16 de fevereiro de 63, das mãos do Lafayette Priscila Franco, delegado daquela potência. Já em 63, o delegado era o Lafayette. Já dissemos isso naquela ata de fundação. A primeira nominada, só vou ler o nome do venerável mestre, de Verval. As reuniões administrativas eram realizadas na Casa dos Obreiros, no galpão de uma gráfica que existia lá na Avenida Rio Sul, Gráfica Brasília. Acho que não existe mais. Acho que não existe mais. Ritualisticamente, no tempo do nosso de Brasília, Grande Oriente do Bandeirantes. A loja do Planalto, data instalada em 27 de março. Ela também foi fundada lá no tempo da Estrela, sob a presidência do Valdemar Alves Magalhães. Vocês repararam como o nosso irmão Valdemar andou por tudo quanto é loja? Era um grupo pequenininho que trabalhava feito um doido. Parece que só vivia maçonaria. Contando com a presença de 18 irmãos. 18 irmãos fundaram a loja. Filiada à grande loja de Goiás, recebeu a carta constitutiva na mão do Lafayette
no dia que inaugurou, fundou a nossa loja. Primeiro nominado, primeiro venerável mestre, do igual Pico Bandeira, aquele da saudação ao pavilhão nacional. Reuniões, as ritualísticas dos tempos da Estrela ou da loja Alvorada. Porque aí a Alvorada já tinha um terreninho, já tinha o seu barraquinho. E as administrativas eram as residências dos obreiros. Devia ter lá uma cervejinha, uma linguicinha, que é mais agradável, tipo de reunião administrativa. Agora aqui, vamos rir todo mundo. Sob a presidência do grão-mestre de Goiás, irmão Benedito Pereira de Moraes, no dia, Moraes com I, é porque eu sou Moraes com E, foi subconsciente. No dia 1º de setembro de 62, foram iniciados 7 programas. E no dia seguinte, ainda sob a presidência do grão-mestre, todos os aprendizes foram elevados e exaltados na mesma sessão. Ufa! Esse não foi meu. Eu dei o nome, e no livro de onde eu tirei isso, tem o nome de todos eles. Acho que todos já foram. Enfim, alguns muito efetivos na grande loja, ocuparam muitos carros. Gente boa essa. E até que foi bom, né? Deu certo. Temos aí que não dão, não. Tem uns que pegam o elevador. Esses não, esses foram para trabalhar. A loja brasiliana, atual Santuário de Donato. A brasiliana mudou de nome, mais adiante. Fundação 14 de abril de 62. Foi fundada onde? Lá no tempo da loja Alvorada. Sob a presidência do Valdemar de novo aí. Valdemar, delegado da grande loja. Ele era danado. Foi afiliado à grande loja, nós já sabemos, e recebeu carta constitutiva 22. Primeiro venerável, Alberto Calçada da Rocha. Na ata deles não tem a nominata, só tem ele. Então, por isso está aí. E no dia 1º de setembro de 71 passou a se denominar Santuário do Horário número 4. Rapidinho. Nos idos de 67, 68, a loja brasiliana e a loja Abril do Céu, elas estavam por abater colunas. Uma reunião com 3, 4, não tinha reunião, e elas se reuniram e foram ao grão-mestre Washington Bolívar de Brito pedindo para fazer a união das duas lojas, criar uma terceira. O Washington Bolívar de Brito não permitiu, e disse que cada uma delas tinha a sua tradição, a sua origem representava uma tradição, teria que ser preservada. O que ele fez? Designou a loja Atlântida, essa loja, nossa, para acompanhar a loja Abril do Céu, número 8, e a loja Tiradentes para acompanhar a brasiliana. E deu certo. Deu tanto certo que isso em 68, 69 e 71, o nosso venerável mestre, ex-general, o Nilo Nunes de Souza, era eleito venerável mestre Abril do Céu. Aí, nossos dois irmãos que estão ali, o grão-mestre de Brito, nosso irmão Portilho e o atual venerável, irmão velho, lembram-se perfeitamente do nosso irmão Nilo. E as duas lojas hoje representam duas potências na grande coisa. Foi um gesto firme do grão-mestre. Agora, o que eu já ouvi da brasiliana? A brasiliana estava para se desligar, tinha um irmão da brasiliana, ele era médium espírita lá para a cidade eclética. Eu vou contar. E o Yoganã sugeriu muito o nome dela e o santuário da Brasília. Não foi nenhum irmão, não, foi o próprio Washington. O Washington Bolívar de Brito participava das reuniões lá da cidade eclética. Aí o Washington, cidade eclética, e o Washington foi com Yoganã era o grão-mestre. Yoganã era uma figura mística, veio do Rio de Janeiro, ele
do passado tinha sido mecânico, sargento mecânico da FAB, coisa assim, e aí um belo dia ele virou Jesus. Ele usava umas barbas, umas bandas e tal. Então o Washington, o nosso querido irmão Washington, é que frequentava e pegou alguns irmãos aqui e levou junto. E lá surgiu o nome Santuário da Adonai. Isso, E aí cresceu, era um nome positivo. E brasileiro não dizia nada, né? Então, mas a mudança foi no 1º de setembro de 61, mas é fato, isso não é fato, não é fato. Por que eu digo que é fato? Porque o Washington falou para mim no depoimento do vizinho, Rui Samarcos. E foi até ótimo, porque nós convidamos o Washington para almoçar e ele acabou pagando a conta. Foi boa essa. Lá no gelo, imagina. A nossa grande loja, ao longo, isso aqui é uma curiosidade, desde a sua fundação, está no seu 6º nome. Foi fundada, cartorada como muito respeitável grande loja de Brasília. Veja bem, o nome muito respeitável, o nome de tratamento, foi registrado como pessoa jurídica. Em 70 passou para a Sereníssima Grande Loja Simbólica de Brasília. Em 81 passou para muito respeitável Grande Loja de Brasília. Aí não registrou. Aí ficou sem registrar. Em 87, em 81 passou para a Grande Loja de Brasília. Deu um trabalho não para registrar porque teve um intervalo. Essa não foi mais acertada. E em 2007, 2087, 2007, Grande Loja Maçônica de Brasília. E 2007, Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, na reforma da nova Constituição, que foi promulgada pelo nosso grão-mestre de vida, que está ali, nosso irmão Edelcides, e o nosso ex-grão-mestre, irmão Ladislau. Só um instantinho. Uma curiosidadezinha que é para saber também, né? Primeiros grão-mestres. Primeiro Demerval, depois o Washington Bolívar de Brito, depois o Lorival Ribeiro de Carvalho e Neilton. Esses três aqui, Washington, Lorival e Neilton, aqui está a nossa loja Atlântica. Depois o Monti, o Zé Remo Portilho está ali, nosso querido irmão Zé Remo Portilho, de 78 a 81, e depois ele, eu avancei um pouquinho, depois só para preencher o quadro, não está branco, não tem nada a ver com 86, era para parar de 66, parar lá no primeiro, mas eu achei interessante aqui, fazer uma homenagem ali para o meu ex-vereador mestre. Vamos lá. Peraí. Bem, esse barraco aqui na Asa Norte, foi o primeiro tempo da Loja Atlântica. Isso aqui pertencia ao jornalista, o nome dele aqui funcionava o diário, o jornal comercial, uma coisa assim, por lá. Ele prestou. Aqui tinha verdadeiramente um cobridor externo. Quando se reunia, cada uma conta para os meninos ir lá. Nesse tempo funcionou também, eventualmente, reuniões da grande loja, da loja Tiradentes, da loja Abrigo do Céu e mais quem quis. Olha que funcionou a Atlântica, claro, era nosso, cedido por ele. Onde era isso? Onde é o Banco Itaú, aqui na W3, norte. Ali, onde tem um Banco Itaú ali, não? É ali. Vamos lá. Aqui é a primeira noção de Waltons, em 1967. Porque eu achei que devia pôr 67, bom. Aqui nós temos a primeira noção de Waltons, no Templo Velho, o nosso barracão ali. Aí, aqueles jogos, lá atrás, assim, é o Washington Bolívar de Brito, tem o Neilton, tem o Antônio Maria, pai do Manuel Maria, esse primeiro aqui,
foi venerado mais adiante da loja Isis, aos meninos aí. Isso foi uma promoção da loja Tiradentes. A loja Tiradentes é que promoveu. O venerado também está aqui do lado. O venerado. Isso é do Barracão, não existe mais. Aqui a primeira sessão pública. Olha como demorou para ter sessão pública. Em 73. Neilton é o grão-mestre. Eu estou ali, ó. Estão me vendo aí, cabelo preto? Debaixo do. Aqui. Não parece, mas sou eu. Aqui é só enfim, uma sessão pública. Você viu o painelzinho ali? Você gosta? Bem, vamos. A metade aí já morreu. Eu estou aqui. O grupo de escoteiros, Marechal Rondon, foi criado pela Loja Atlântida, nós sapatenianos. Ali estão marcados os nossos irmãos, Luiz Barbosa, Bombe, Nación era lá de Sobradinho, João Batista lá do Correio, Carlos Zé de Almeida, Gerson. Acho que o único que está vivo aí é o Bombe. Não, o João Batista também está. São aqueles que estão marcados lá. E o resto são os escoteiros. Né? Era o barraquinho que tinha aqui atrás, um dia deu uma chuva, levou o barraco. Hoje a gente tem um prédiozinho ali atrás. Vamos ver. Vai. Foram realizadas 2 campanhas para a construção do nosso templo. Naquele tempo, os maçons enfiavam a mão no bolso para construir o templo, sabia? Então, hoje é mais difícil. Também enfia, mas uma parte. O nosso grão-mestre Neilton lançou esse bônus para arrecadar dinheiro para construir um grande templo, está ali na frente. Aí eu recebi o diplomazinho, está lá, vai. E depois, para acabar, ali, nós irmãos, Portilho lançou também para acabar. Anos depois, olha, 81. E aí me deu o título de quem é? Eu sou um grande construtor, tá vendo? Afinal, sou um pedreiro livre, né? Isso aqui para acabar. E daí, o que aconteceu foi isso aí. É o nosso tempo. Começou com o Neil, acabou com nós irmãos Zé Ramos, e esse é o tempo que está aí. Hoje, sim, já tem essa passada, já tem umas vestidinhas e tal. Enfim, é o nosso grande tempo. Colégio Maçônico de Brasília. Está acabando para quem está. Colégio Maçônico de Brasília. Isso aqui é importantíssimo. A grande loja adquiriu o ativo e o passivo da Sociedade Beneficente de Brasília, mantenedora do ginásio industrial União, lá em Taguatinga, e a Escola Classe em Brasília, em 26 de março de 1969. Mediante a contribuição de todos os obreiros da jurisdição, foi lançada uma taxa extra para a aquisição desse ativo e passivo. Era um colégio falido, com mais de 20 ou 25 ações trabalhistas, enfim, o campus. A comissão foi constituída pelo irmão Ney Raiol, o Lorival Ribeiro de Carvalho, Danilo, Mário Brasil, que era Araújo, que eu falei lá atrás, o irmão Mário Brasil, tinha esquecido o nome, e eu. Você botou aí, então nós apresentamos a minha parte foi de educacional. Minha parte foi só ligada à educação, ao aspecto da vida escolar, da regularização junto à Secretaria de Educação, Conselho de Educação do Distrito Federal. A minha parte só foi essa, o resto, as contas, as dívidas, as ações, com a comissão. E a questão de poucos anos, a alienação do imóvel Taguatinga, na gestão do grão-mestre Juvenal Batista Amaral, propiciou a construção do Palácio Maçônico de 16 de fevereiro, aquele prédio bonito que nós temos lá na frente, bem como a aquisição de numeração das comerciais e lojas em Taguatinga. E no futuro, certamente, propiciarão uma independência econômica da grande loja. Este foi o propósito e é a nossa crença. Isso não quer dizer que nós não vamos deixar de pagar a taxa de captação, não. Vamos continuar pagando. Pode ser até um pouquinho mais módica,
mais vamos. Implantação dos altos graus. Supremo Conselho do Grau 33 do Rio Escocês Antigo Assento para a República Federativa do Brasil. Começou em 1964. A primeira loja de perfeição, 1964. O irmão Lafayette, terceira França, lembra? Já falei várias vezes dele. Ele é mineiro de Araxá, ex-grão-mestre da Minas de Goiás, por 5 anos ou mais. Tanto participou da nossa fundação, foi incumbido de nova missão: lançar as sementes dos estudos maçônicos dos altos graus. Como delegado do Supremo Conselho, naquela época não era inspetoria de litúrgica, era delegacia. Mesmo morando em Goiás, acho que era Anápolis, ele vinha e fundou no dia 17 de fevereiro de 1963. 64, porque foi em 64 que eles pegaram aquele nome. Ele fundou a loja de perfeição Gonçalves Dias 4. Iniciava-se então uma nova jornada maçônica, uma nova potência, os trabalhos dos altos graus do Distrito Federal no âmbito das grandes lojas. A grande inspetoria litúrgica atual, homenageando o nosso irmão Lafayette, instituiu a Ordem do Mérito Lafayette, terceira França, nos graus de Grande Cruz, Grande Oficial, Comentador e Oficial e Cavaleiro. Vários irmãos aqui já foram agraciados com títulos. Complementando os 4 corpos que compõem o estudo do rito, agora sobre a orientação do irmão Adolfo Porta, que substituiu o Lafayette, foram fundados o capítulo Rosa Cruz, Cavaleiro do Plano Central do Brasil, em 1970. Em 71 eu fui presidente do capítulo, ou 72, dos graus 15 a 18. O Conselho de Cavaleiro Cadastro dos Projequitinhões, do grau 19 a 30, e o Conselho Príncipe Real Segredo, Integração e Harmonia. Eu fui fundador desses 2 últimos. Participei do grupo de fundação desses 2 últimos. Atuam com grande eficiência e regularidade até os dias de hoje. Conclusão. Que bom, né? Um dia eu fui numa palestra e o irmão nosso lá, ele estava com um calhamaço assim. Então, meus irmãos, concluindo. Todo mundo riu. E aí, mais 15 minutos. Eu nunca vi uma conclusão tão grande. Mas, enfim, apresentei-lhes, meus irmãos, um brevíssimo registro do fantástico trabalho realizado pelos nossos irmãos pioneiros, que deram os primeiros passos firmes, a partir de agosto de 1956, quando as obras da capital começaram. A maçonaria começou junto com a construção de Brasília. A maçonaria começou junto, porque os nossos irmãos chegaram juntos. Olha, isso é muito bonito. Muito ficou por ser apresentado, é óbvio, representando este ensaio, um marco desafiador para que outros irmãos, tanto do Grande Oriente, como da nossa grande loja, se debrucem sobre esse tema. Muito algo que se descobrir. A união das duas potências naqueles dias difíceis propiciaram a pujança da maçonaria do Distrito Federal dos dias de hoje. Se os nossos irmãos, Grande Oriente e Grande Loja, não tivessem trabalhado o unicarne, como a gente costuma dizer, nós não seríamos o que somos hoje. Não existia potência, não existia rito, não existia nada. Sabe o que existia? Irmãos. Só isso. Simples. Porque na maçonaria tudo é simples. Parece que não é, mas é. E assim foi. Agradeço a oportunidade que me foi concedida pelo meu venerável irmão Fernando, o cineasta da noite, e a colaboração de inúmeros irmãos que com muito denodo e carinho atenderam as minhas solicitações. Não vou nominar porque são muitos. Aí eu esqueço um. Bom, novo. Aí eu digo, reza uma velha lenda que não existe o presente sem o passado, né? E o futuro depende dos dois.
correções podem e devem ocorrer no livro de espaço 79. Indicações bibliográficas, boletim de temas maçônicos, de seu Torres, Jubileu de Prata da Grande Loja Maçônica de Brasília, de José Carlos Gentil, as primeiras 5 atas da Loja Estrela de Brasília, as 3 primeiras atas da Grande Loja, as atas de fundação da Loja Alvorada, Tiradentes e Estrela do Planalto, boletim da Grande Loja, 1966 e 69, Anuário de Brasília, de 77 e 78, Jubileu de Ouro da Loja Atlântica, tem que puxar também um pouquinho para nós, né? E o DNA da Loja Tiradentes, e o outro que você pulou, o futuro, de Adilson Vasconcelos, a maçonaria em Brasília. Alguma coisa comigo. A história da maçonaria em Brasília, está ali. Adilson Vasconcelos. Ali o meu e-mail, para quem quiser me xingar, está aqui à vontade. Enfim, tá bom.